Muito boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, a todos que vão participar conosco deste Pão das Três. Bem-vindos todos, nós nos alegramos com a companhia de vocês, com a presença de cada um. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020, são 15 horas, hora de alimento espiritual, hora da palavra de Deus, hora do Pão das Três. Nós, da Igreja Batista em Vila das Belezas, nos alegramos muito de realizar este culto, este encontro, celebrando, adorando o nome do Senhor. Exaltado seja nosso Senhor Jesus Cristo, toda a glória ao nosso Deus e Pai. Celebramos este culto pelo Espírito Santo, não é pela força do braço, mas pelo Espírito. Nós desejamos que seja um encontro muito prazeroso para todos nós, que seja um tempo agradável, de muita edificação espiritual, de fortalecimento da nossa fé. Queremos, neste culto, agradar a Deus. Que o nosso Senhor sinta prazer neste Pão das Três, que Ele sinta prazer em nossas vidas, em nossos corações. Bem-vindos, irmãos, bem-vindos a todos, bem-vindos todos da nossa igreja, IBVB, ou de outras igrejas também. Amigos e familiares são todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos orar, iniciando este Pão das Três, entregando a Deus tudo o que faremos. Convido a todos para esta oração inicial. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos por mais um Pão das Três. Que prazer, que bênção, que alegria da nossa parte, todos estando na presença do Senhor, em adoração, em contrição, em temor e fé. Que tu aceites em teu trono de graça este culto e que tu abençoes a cada um dos participantes. Todos que participam deste Pão das Três sejam ricamente abençoados. Que seja um tempo de muita edificação, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar juntos o hino do cantor cristão 324. Refúgio verdadeiro, seguro estou, não tenho temor do mal. É um hino um pouquinho grande, embora seja muito bonito, mas as estrofes são longas. Então nós vamos fazer assim. Agora nós vamos cantar a primeira e a segunda estrofes, as primeiras e segundas estrofes, e após a mensagem, após a reflexão bíblica, nós vamos cantar a terceira estrofe, tá bom? Vamos cantar juntos? Refúgio verdadeiro, 324 do nosso cantor cristão. Hino muito conhecido, bem tradicional, muito bonito. Vamos cantar. Ele poderá livrá-la.
está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a sustentará. No poder de Cristo Mestre, nossas vidas estão nas mãos de Jesus. Que segurança temos nisto, né? Que alegria, que certeza, que firmeza isto nos traz. Estamos nas mãos de Jesus. E se lá estamos, o que pode acontecer conosco? Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Quais são as tempestades que vão abalar a nossa fé? Para todas estas perguntas, só há uma resposta: nenhuma, nada. Estamos nas mãos do Senhor. E isto nos é prazeroso o suficiente e confortador. O texto bíblico de hoje está em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Só há uma resposta cabível, possível a esta pergunta. E Marcos a deu no versículo 1 do primeiro capítulo de seu livro. Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta é a única resposta possível, permitida àquela pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus Cristo, Filho de Deus. É assim que Marcos começa o seu livro, o Evangelho de Jesus. O pastor Júnior, todas as vezes em que ele se refere aos 4 evangelhos, os primeiros livros do Novo Testamento, ele sempre diz Evangelho segundo Mateus, ou Evangelho de Jesus segundo Marcos. E é isto mesmo, o Evangelho é de Jesus. Os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, relataram os acontecimentos que foram a eles transmitidos, revelados pelo próprio Deus, acerca da vida de Jesus. Mas o Evangelho não é de Marcos, não é de Mateus, não é de Lucas, não é de João, nem de Paulo. O Evangelho é de Jesus. É claro que quando nós nos referimos Evangelho de Marcos, está implícita a verdade que trata-se do Evangelho de Jesus. Mas é bom que saibamos que Marcos soube dar a resposta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, Jesus de Nazaré,
é o Cristo, o Messias, o ungido. E ele não somente é o Cristo, mas também é o Filho de Deus. Ou seja, igual a Deus, da mesma essência de Deus, com a mesma divindade de Deus, igual a Deus Pai e a Deus Espírito Santo. Quanta verdade contida num versículo introdutório que descortina este evangelho, este livro maravilhoso chamado Evangelho segundo Marcos. Então vamos voltar para o nosso capítulo. Para quem estiver chegando agora, nós estamos em Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia todos hão de confessar. Se Marcos deu já a sua resposta no primeiro versículo do primeiro capítulo de seu livro, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Um dia todos hão de dar esta resposta, seja por fé, seja por medo. Todos darão esta resposta. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta história, Jesus acalmando a tempestade, ela se deu entre o final do primeiro ano do ministério de Jesus e o segundo ano. Provavelmente Jesus já tinha completado aí 1 ano e meio de ministério. Portanto, ele não era um estranho. Não sei se vocês perceberam no versículo 40, na repreensão que ele deu aos discípulos, ainda não tendes fé. Isto está no versículo 40 de Marcos capítulo 4. Ainda não tendes fé. Isto reforça a ideia de que Jesus já estava se dirigindo aí para o 3º ano do seu ministério. Provavelmente, então, ele estava com 1 ano e meio de ministério. Muitas coisas ele já havia dito, muitas coisas extraordinárias que são prerrogativas do próprio Deus fazer, ele já tinha feito, e os discípulos ainda titubeantes, né? E a repreensão, ainda não tendes fé? Será que esta repreensão ela caberia a cada um de nós nos dias de hoje, não importando aí se estamos há alguns anos na caminhada cristã? Talvez Jesus, olhando para o tamanho da nossa fé ou para a nossa falta de fé, ele seja levado a nos dizer o que ele disse aos discípulos: ainda não tendes fé? Tenhamos fé em Cristo Jesus. O mar da Galileia é chamado de mar, mas trata-se de um lago de água doce, um lago gigantesco. Ele tem cerca de 20 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura, portanto, um lago muito grande. Por isso é chamado de mar, mas é um lago de água doce. Ele se encontra numa grande bacia, a 200 metros abaixo, inclusive, do nível do mar. Bem acima da região do Mar da Galileia está o Monte Hermon, que alguns estudiosos, eruditos da Palavra de Deus, dizem que foi no Monte Hermon que ocorreu a transfiguração de Jesus. Lá no Monte Hermon, o seu pico, ele é coberto com neves, chamada de neves eternas. Então, um lugar sempre gelado lá no seu topo, no seu cume, muito frio. O ar gelado que desce do Monte Hermon se choca com o ar quente do Mar da Galileia, um mar baixo, 200 metros abaixo do nível do mar. Quanto mais baixo, mais quente. Então o ar gelado do pico do Hermon se choca com o ar quente do Mar da Galileia, resultando na formação de grandes e violentas tempestades. Do ponto de vista da natureza, podemos dizer que isto é algo normal. Então, formação de tempestades no Mar da Galileia, do ponto de vista da natureza, é algo normal. Mas o que aconteceu nesta história não tem nada
de normal, nada de trivial, embora seja algo da natureza. Por quê? Porque o Filho de Deus está nesta história. E onde quer que Jesus esteja, em que ele tenha a primazia, em que o seu nome esteja sobre todo nome, em que a sua palavra poderosa se firma, se manifesta, nós não temos nada de normal, muito pelo contrário, nós temos o sobrenatural, nós temos o divino, nós temos a deidade do próprio Jesus se manifestando. No versículo 35, sendo já tarde, significa noite. Então, não é a tardinha, não é ali no pôr do sol, estamos falando da noite. Encarar o mar à noite não é algo que se possa fazer aí com tranquilidade, principalmente o mar da Galileia, sujeito a tempestades abruptas, violentas. Então, era noite e Jesus deu a ordem: passemos para a outra margem. Jesus se dirigia à província dos Gadarenos. Nós sabemos o que ele foi fazer em Gadara, o que ele foi fazer na região dos Gadarenos. Ele iria e foi àquela região para repreender uma legião de demônios que oprimia severamente um homem amado por Jesus, e ele passaria então a noite atravessando o mar da Galileia para chegar em Gadara a fim de cumprir a sua missão. O versículo 36 tem um detalhe interessante aqui, no finalzinho do versículo, outros barquinhos. Somente Marcos registra a companhia de outros barcos. E nós não estamos falando aqui de grandes embarcações, viu, irmãos? Eram barcos ali da região, barcos simples, barcos de pesca, muito provavelmente, barcos familiares a Pedro, Tiago, André e João e ao próprio Jesus, portanto, embarcações simples. E Marcos aqui ele faz questão de dizer no diminutivo, outros barquinhos. Esta história está registrada em outros livros, outros evangelhos aí, mas somente ele registra a presença de outros barquinhos. Isto significa que Marcos, ele bebeu de uma fonte muito pessoal. Os especialistas, os comentaristas dizem que a fonte documental, a fonte histórica, a fonte oral do seu livro foi Pedro. Então, mais pessoal impossível, né? Pedro é a fonte que deu aí informações muito precisas, e esta questão aí de outros barquinhos, né? Então, somente quem estava lá, quem viu, quem presenciou, poderia dizer. Versículo 37, e levantou-se grande temporal de vento. Imagine, à noite, escuridão, não tinha ali farol, não tinha lanterna, talvez ali algumas lanternas a óleo, né? Mas nada muito significativo para a escuridão. E aí o grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. O barco foi feito para andar sobre a água, não para se encher de água, mas era isto que estava acontecendo. O evento natural, que não deveria ser novidade aos experientes homens do mar daquela região, mas o texto bíblico refere-se a uma tempestade de proporções grandes, de proporções enormes, a ponto de o barco se encher de água. Então as coisas estão aí se desenrolando de um modo diferente, de um modo talvez até sobrenatural. Versículo 38. E ele estava na popa dormindo. Ele quem?
o Mestre, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que é o próprio Deus, ele estava dormindo na popa, sobre uma almofada. Novamente um toque pessoal, né? Por que será? Falou-se da almofada, que riqueza de detalhe, né? Que texto rico em detalhes. Muito provavelmente Pedro, que estava naquele barco, tenha visto a cena de Jesus dormindo sobre uma almofada e relatou isto ao seu colega de ministério, ao seu amigo Marcos. Então Jesus estava dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no. Não foi por acaso que o próprio Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando ele reclina a cabeça, alguém vai lá e o desperta. O cansaço de Jesus, pois Jesus era humano, portanto, o cansaço, algo absolutamente previsível, normal, o cansaço devia ser tanto que ele dormiu. Mestre, não te importa que pereçamos? Esta foi a pergunta daqueles que o despertaram. O título mestre é um título que não pode passar despercebido. Jesus, sendo chamado de mestre, aquelas pessoas que o acompanhavam, que o ouviam, que o seguiam, depositavam nele toda a sua confiança, todo o seu respeito, toda a sua admiração. O título mestre, portanto, sempre deve requerer de nós a atenção, principalmente em se tratando de Jesus, o mestre por excelência. Não te importa que pereçamos? Ah, ele se importa sim. Se há alguém que se importa conosco, é Jesus. Se há alguém que se importa com a nossa vida, este alguém é Jesus. Ninguém se importa mais conosco do que Jesus. Ele se importa tanto conosco que ele veio morrer por nós. Ele veio morrer por nós para que nós não pereçamos. Ele veio morrer por nós porque ele importa se nós perecermos. Ele veio morrer por nós porque tudo que diz respeito a nós diz respeito a ele, inclusive os nossos pecados, porque ele assumiu a nossa natureza humana, falível, vulnerável, para se fazer um de nós, morrer por nós e dar vida eterna a todos os que creem em seu nome. Ah, então ele se importa sim. Jesus se importa conosco e Jesus se importou com aqueles discípulos, se importou com aquela situação, se importou com aquele homem de Gadara a quem ele estava se dirigindo para libertar. Jesus se importa sim. Jamais façamos tal pergunta a Jesus: mestre, não te importas com isto? Ele se importa, ele sempre se importou e sempre se importará conosco, porque ele nos ama. Uma pergunta intrigante: se Jesus estava no barco, e estava, por que sobreveio tamanha tempestade? Se Jesus está conosco, e está, por que vêm tempestades? Jesus está conosco, então por que a tempestade espiritual? Jesus está conosco, então por que a tempestade emocional, física? Por que a tempestade familiar? Por que a tempestade relacional, financeira, profissional? Se Jesus está no barco, por que vêm as tempestades? Esta pergunta, ela é da condição humana, ela é da nossa natureza, ela sempre nos intimará, ela sempre vai inquirir de nós uma resposta. Mas não é esta a pergunta que deve nortear a nossa vida. Se Jesus está conosco, por que vêm as tempestades? A pergunta que deve nortear a nossa vida é: Jesus está no barco,
ele vai acalmar as tempestades? Jesus está no barco, ele tem poder para conter quaisquer tempestades? Esta é a pergunta. Este deve ser o foco. Não se trata da natureza da tempestade, mas se trata de Jesus estar conosco e ele ter em si todas as condições reunidas em sua pessoa, em sua palavra poderosa, em seu ser divino, para lidar com quaisquer adversidades. Seja uma tempestade de natureza espiritual, emocional, física, familiar, relacional, profissional, financeira, de qualquer natureza, ele é poderoso para acalmar qualquer tempestade. Então não é a questão se a tempestade vem ou não, a gente sabe que ela vem, a questão é que Jesus vai acalmá-la. Não há tempestade que dure para sempre, não há mal que perdure. Jesus está no barco, Jesus está conosco e todas as coisas estão sob seu absoluto controle. Por isto, às vezes ele vai nos perguntar: ainda não tendes fé? Como ele perguntou àqueles discípulos que já estavam com ele há pelo menos um ano e meio. Embora Jesus tenha domínio sobre todas as coisas, isto não significa que não passaremos por lutas. Embora Jesus esteja no barco, não significa que as tempestades não virão. Há duas verdades que não se anulam, mas elas são includentes, elas se complementam. Jesus está conosco, no mundo temos aflições. São duas verdades, né? Jesus está conosco e no mundo nós temos aflições. Mas há outra verdade que deve nortear nossa fé, que Jesus pode conter qualquer tempestade. Ambas as verdades são realidades que não podemos desprezar, pois disso depende a maturidade da nossa fé. Nós que buscamos crescimento espiritual, aliás, Deus espera isto de nós, Deus exige que cresçamos do ponto de vista espiritual. A maturidade da nossa fé depende de verdades desta ordem, desta natureza. É fato, é verdadeiro, é certo que Jesus está conosco, mas também é fato, é verdadeiro e é certo que as tempestades vêm, mas também é fato, é certo e verdadeiro que as tempestades são apaziguadas por Jesus. Ele as contém, ele as controla, ele as domina. Glória a Jesus Cristo, glória a Deus. Temos de ter maturidade espiritual. Quando a tempestade vier, vamos perguntar para Jesus se ele não se importa? Estamos sujeitos a sofrer uma repreensão do Mestre. Claro que ele se importa. Ele está vendo, ele está conosco, ele está participando. Ele estava naquele barco. O barco estava sacudindo, estava indo a pique, talvez. Muita água entrando no barco, talvez Jesus já estivesse até molhado. Ora, ele está conosco. Desta verdade deve depender toda a maturidade espiritual, a fim de que enxerguemos a Jesus, não os problemas. Nós precisamos sempre decidir: vamos olhar para Jesus ou para as dificuldades? Irmãos, sejamos razoáveis. Nós não estamos aqui com o intuito de minimizar quaisquer dificuldades. Todas elas importam, e importam muito, mas Jesus é maior, está acima, está além, ele transcende quaisquer desafios.
os mais difíceis. Se a tempestade for violenta, como era o caso, Jesus transcende a tempestade. Ele é maior, ele está acima, sua palavra é poderosa, sua presença nos acalma, sua presença nos tranquiliza, e é verdade que ele está conosco. Jesus está conosco sempre. Versículo 39. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. São duas expressões, duas palavras fortes. Estas palavras são as mesmas usadas por Jesus, registradas neste livro de Marcos, para o quê? Repreender demônios. Olha só, na mesma raiz, na mesma palavra, em outras passagens do Evangelho de Marcos, Jesus usou estas palavras para repreender demônios. Cala-te, aquieta-te. Alguns estudiosos, alguns comentaristas muito respeitados, inclusive, veem aqui uma origem espiritual das forças do mal para esta grande tempestade. Pode ser. Nós não vamos aqui teologar, não vamos entrar em filigranas teológicas. Não importa se tratou de um evento natural ou proveniente das forças do mal. Sabe o que importa? Jesus domina ambos. Então era uma tempestade de ordem espiritual das forças do mal. Jesus domina. Era uma tempestade natural, da própria natureza, que Jesus criou, inclusive. Jesus domina. É isto que importa. É disso que se trata. Jesus domina a ambos os poderes da natureza, da criação, das trevas, do mal. Ele tem poder. Se é cala-te para as forças do mal, as forças do mal calam-se. Se é cala-te para as forças da natureza criada, as forças da natureza criada se calam. Bendito seja Jesus, bendito seja o Filho de Deus, o Cristo, o Jesus, de Marcos 1, que está conosco. A única resposta possível, cabível à pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É esta: Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Algumas traduções aqui colocam covardes. A nossa Almeida Revista Corrigida, usada na IBVB, coloca tímidos. Também é forte. Ainda não tendes fé? Ainda, como nós já explicamos, porque os discípulos já estavam com Jesus há um tempo. Irmãos, quanto tempo nós estamos com Jesus? Não vamos perguntar quanto tempo Jesus está conosco. Perguntemos há quanto tempo estamos seguindo a Jesus. Será que ainda não temos fé? Ao som de uma tempestade, vamos importunar o mestre dizendo que ele não se importa? Olhem, nós somos o povo que vive por fé e não por vista. Fé no que é eterno, não no que é transitório. E saibam de uma coisa: toda tempestade é transitória. Toda tormenta é transitória. Todo pavor é transitório. O medo é transitório. Jesus é eterno. A palavra de Jesus é eterna. O poder de Jesus é eterno. O que Jesus é e faz são de caráter eterno. Portanto, irmãos, não olhemos para as tempestades, embora elas assustem, é verdade, mas olhemos para Jesus. A fé no Messias deve crescer,
mais e mais. Ainda não tendes fé? Ora, em que grau deveria estar a fé? Em que grau deveria se posicionar a fé daqueles homens? Em que grau deve estar nossa fé? A fé no Messias, a fé no Cristo, a fé em Jesus deve crescer. Versículo 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O espanto daqueles homens não era em relação à tempestade que havia cessado, viu, gente? A exegese aqui, a análise do versículo, o espanto não era pelo milagre realizado, o espanto era com Jesus. O temor, o tremor, a reverência era com Jesus. Só cabe uma resposta à pergunta do versículo 41. Talvez eles ainda não tivessem tal resposta. Sofreram uma repreensão de Jesus por isto. Mas sabe de uma coisa? Nós a temos. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos o que significa a palavra de Jesus. Nós cremos e sentimos e experimentamos o poder da majestade, da glória, daquele que se fez homem para nos salvar. Nós sabemos quem é Jesus. Ele é Jesus, Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus, que tem poder para realizar coisas que só Deus faz. E Ele fez em nossas vidas. Nos salvou, nos perdoou, nos conferiu a eternidade. Nos deu da sua natureza, da sua justiça, da sua santidade. Glórias a Jesus Cristo. Nós temos a resposta do versículo 41. Pedro não tinha? Nós temos. João não tinha? Àquela altura? Nós temos a resposta. Jesus nos abençoe. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Rei, nos abençoe com a sua palavra, com a sua vida, com a sua graça. Deus abençoe a cada um de nós. Pensando nisto, nós cantamos duas estrofes, a primeira e a segunda, né, do hino 324 do cantor cristão, e agora nós vamos cantar a terceira, com toda a fé no coração. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida, ele estará. Nunca o deixarei. Vou repetir esta aqui, hein? Nunca o deixarei, mas fiel serei. Sempre firme, cheio de fervor, a Cristo e só a Cristo. Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. Glória a Deus. Vamos cantar. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida, ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei,
Ele pode nos livrar de qualquer tempestade. Espiritual, ele pode. Emocional, ele pode. Física, ele pode. Relacional, problema de relacionamento com alguém, ele pode. Ele pode. Profissional, ele pode. Financeira, ele pode. Dele são todas as coisas. Prata, ouro, a economia, tudo é dele. Graças a Deus, porque não há tempestade que nos atrapalhe quando Jesus está conosco. Nós vamos orar, temos gratidão, temos pedidos de oração também. Gratidão, hoje é dia 3 de dezembro de 2020, em 1988, nesta data, neste dia, era um sábado, culto de posse na Igreja Batista em Vila das Belezas, Ministério Pastoral, pastor Israel Rodrigues de Melo. Graças a Deus por esses 32 anos pastoreando nossa igreja, pastoreando nossas vidas. Pastor Israel, parabéns. Eu estava naquele culto, eu estava inclusive trabalhando na mesa de som. Não era uma mesa igual a que a gente tem hoje. 32 anos atrás, era uma mesa com 3 botões e o botão de liga e desliga, mas era uma mesa de som. E eu estava lá, trabalhando no som, eu tinha 14 anos. E o culto de posse, Ministério Pastoral, pastor Israel Rodrigues de Melo, 3 de dezembro de 1988. Quanta história, quantas bênçãos, quantas realizações, quantas pregações, quanto ensino, quanto exemplo. Glória a Deus. Só podemos tributar todo louvor, acreditar ao Deus da graça, ao Deus da nossa igreja, ao único Deus, nosso louvor pelo ministério pastoral do pastor Israel na igreja da Vila, em nossa igreja. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe a Rosa, o Anderson, o Tiago, as noras, as netas. Deus abençoe sua vida. Pedidos de oração. Nossa irmã Maria do Carmo mandou um pedido de oração agora há pouco por seu filho Fábio, que está com Covid. Que Deus tenha misericórdia. Nós continuamos orando pela Carmen. Carmen fez uma cirurgia muito delicada, o estado de saúde dela é preocupante. Oremos pela Carmen. O nosso irmão Bel, diácono da nossa igreja, o Cidel, né? Ele pede oração por seu filho, Cleito da Danuta, né? Que está aí com sintomas de Covid. Oremos por isso. Oremos pelo Carmino, pai da nossa irmã Kátia, que está bastante debilitado, já é bastante idoso. Oremos por todos os idosos, né? Pelos demais enfermos. Nossa irmã Darcy pede oração pela Fernanda e pelo marido, que estão também com Covid. Oremos, portanto, pelos demais enfermos, idosos, pelas autoridades de saúde, para que Deus dê sabedoria, não é verdade? Vamos orar pelos profissionais que trabalham em serviços essenciais, sobretudo na área da saúde. E oremos pela nossa igreja. Oremos pela igreja. Você já orou por sua igreja hoje? Já orou por sua igreja local? Pela liderança, pelos planos, pelos projetos, pelas parcerias missionárias, pelos pastores? Já orou por isto hoje? Temos de orar por isto todos os dias. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas isto não anula a ordem, o mandamento, a exigência da oração. Sem oração estaremos descobertos, desprovidos de proteção. Que Deus nos guarde e que nós mantenhamos firme a ferramenta. Eu não gosto de usar a palavra ferramenta, mas acabou escapando aqui. Que nós mantenhamos
firme a prática da oração. Vamos orar juntos? Oremos. Nosso Deus, nós te louvamos pelo refúgio verdadeiro que temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Teu Filho bendito, que veio nos salvar, que veio nos libertar, que diz a qualquer tempestade, seja de qual ordem for, cala-te, aquieta-te, bendito seja o nome de Jesus. Te agradecemos pelos 32 anos de ministério pastoral do pastor Israel em Vila das Belezas. Toda a glória a ti, todo louvor ao Senhor. Pedimos a tua bênção sobre teu servo, sobre sua família, sua saúde, seu lar, seus negócios e também, é claro, sobre seu pastoreio em nossa igreja. Pedimos a tua bênção sobre a Carmen, sobre o Fabinho da Maria do Carmo, sobre a Fernanda e seu marido, Fernanda da Darcy, sobre o Carmino da Cátia, sobre os demais enfermos. Pedimos a tua bênção também sobre os idosos, sobre o nosso país, a nossa cidade, que tu abençoes as autoridades públicas, que tu abençoes e guardes os profissionais de serviços essenciais. Pedimos a tua bênção também sobre os desempregados. Pai celeste, Pai justo, Pai santo, misericórdia da igreja, misericórdia de nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas, que o Senhor a abençoe, que esta igreja sempre seja consagrada só a ti, que viva para o seu Senhor, que viva para a glória do teu nome, Deus Pai. Senhor, te louvamos por esta tarde, por mais este pão das três. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos que estão conosco, irmãos da vila, todos que estão aqui no Pão das Três de hoje, Deus os abençoe, que todos tenham um final de tarde muito agradável, uma noite agradável, e amanhã, Pão das Três, amanhã, sexta-feira, aqui em nossa página Facebook, Igreja Batista em Vila das Belezas, teremos mais uma edição do Pão das Três, se Deus quiser, com o pastor Israel. Deus nos abençoe.